Vamos lá, pessoal. Boa noite a todo mundo. Boa noite a todos. Estamos aí chegando no último dia do esquenta, né? Mas não é porque é o último dia que está esfriando. Agora que está esquentando mesmo, porque temos aí uma lenda viva, meu amigo. É o professor Tiago Maia. Que é isso? Então, estou aqui como para moderar aqui, ajudar no processo e aprender muito com ele aí, com esse tema muito importante aí que ele vai trazer para nós, chamado Introdução ao Blockchain e Transações e Minerações de Bitcoins, né? Mas, não menos importante, com certeza, falar um pouco aqui sobre o nosso professor, né, que vai nos brindar hoje com essa palestra interessante. Então, ele é graduado em Ciência da Computação, mestrado em Informática pela Universidade Federal da Paraíba e doutorado em Ciência da Computação pela UFPE, né? Atualmente atua como professor de nossa instituição e trabalha como analista de sistemas na Empaer, Paraíba. Então, professor, a voz é com o senhor e vamos aí acompanhar. Obrigado aí, Jadilson. Obrigado a todos. Só uma notificação antes de começarmos a apresentação. Essa apresentação está rolando também numa transmissão simultânea lá no meu canal no YouTube também, o youtube.com/prof. Tiago Maia. Quem tiver interesse também em me seguir por lá no futuro. Estou planejando também preparar vários materiais associados a blockchain, mineração, serviços DeFi, entre outros tipos de demandas. Então, quem puder dar aquela forcinha, depois seguir, curtir material publicado, eu agradeceria, ficaria muito feliz em contar lá com a sua curtida, com a sua seguida lá no meu canal do YouTube também, ok, pessoal? Então, a partir de agora, a gente começa a apresentação aqui intitulada Introdução ao Blockchain, Transações e Minerações de Bitcoins, né? Essa palestra, pessoal, tem um foco, claro, de não esgotar o tema. Vocês vão ver que esse tema dá muito pano para manga. A gente vai aproveitar também essa palestra para desmistificar alguns conceitos errôneos. Às vezes, o pessoal atrela o blockchain 100% ao Bitcoin, e o Bitcoin 100% ao blockchain. A gente vai ver que são duas coisas diferentes, mas que se complementam. Como se complementam, a gente também vai objetivar apresentar também na palestra de hoje, ok? A gente vai fazer com que ela seja mais didática possível, com diagramas, com apresentações práticas, com a demonstração da blockchain em funcionamento também, e caso a gente tenha tempo, até executar um script de Python de mineração para vocês verem na prática como funciona uma mineração na prática e por que ela é tão importante para viabilizar a existência do blockchain. Não vou me apresentar por muito tempo, até porque o professor Jadilson já fez no início da apresentação. Para poder resumir essa etapa de apresentação da palestra, tem aí o QR Code nesse slide apresentado na tela de vocês. Vocês podem ler aí com o celular. Não se preocupe, aí não é wallet de Bitcoin. Vocês podem ler, vocês não vão estar fazendo transferência nenhuma, nem é Pix também. A partir desse QR Code, vocês vão poder ter acesso à maioria das minhas redes sociais. Quem me conhece também sabe que eu sou entusiasta de xadrez e de corrida de rua, então também vão ter alguns links associados também, tanto a xadrez quanto a corrida de rua. E também vai ter o link aí do YouTube também, né? Do meu YouTube, na qual vocês vão poder ter acesso ao meu canal e assim ter acesso a mais materiais. Essa palestra, pessoal, a gente vai fazendo uma lógica bottom-up. Antes de a gente falar do tema principal da palestra, que seria a blockchain, além da mineração de bitcoins, é importante, primeiro, principalmente para aqueles que estão tendo o primeiro contato com a blockchain, ter a intenção de primeiro conhecer o átomo da blockchain, para a partir do átomo da blockchain a gente poder ir evoluindo até que a gente possa explicar o conceito da blockchain de uma maneira que todos, mesmo aqueles que nunca tiveram acesso ao conteúdo, possam entender de uma maneira mais clara. Como vocês podem ver aí no slide, antes mesmo da gente discutir sobre blockchain, é importante a gente entender a teoria, a temática básica, né, que viabiliza a blockchain, que seria criptografia. Quem teve a oportunidade de ontem, na abertura do Esquenta TI,
verificar uma palestra excepcional do professor da casa aqui do Unip. Me corrijam quem esteve presente aí no chat. Professor Ed, né? Admito que eu vou decorar seu nome, professor. Professor que também é agente da Polícia Federal, ele falou a respeito de segurança da informação, ele teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre criptografia com vocês, né? E criptografia nada mais é do que uma forma de vocês poderem garantir confidencialidade de streams de texto, streams de informações, né? Então, a partir de algoritmos criptográficos, eu posso, a partir de técnicas que variam entre fazer mistura de caracteres ou realizar uma substituição de caracteres dentro de um determinado algoritmo, dentro de determinado critério, eu posso ocultar informações. O que pouca gente sabe, principalmente aqueles que estão ingressando agora na área de segurança da informação, é que existem dois tipos de criptografia, né? Que eu posso classificar da maneira não acadêmica entre criptografia reversível e criptografia irreversível. Enquanto que na criptografia reversível eu posso garantir, eu posso tentar, pelo menos, garantir, né? Na segurança da informação nada é garantido, infelizmente, mas na criptografia reversível eu posso transformar um texto plano em uma mensagem ou um stream criptografado. Aí vai depender de algoritmo por algoritmo. Por exemplo, se a gente pegar um algoritmo bem famoso, que normalmente é o primeiro algoritmo de criptografia que a gente aprende, seria o Hello World da criptografia reversível, que seria a cifra de César, onde é um algoritmo de substituição de caracteres, onde o critério de substituição é justamente o slicing das letras do alfabeto na mensagem texto plano que eu queira criptografar. Então, por exemplo, se eu tenho a mensagem alô, a saída criptografada, se o meu critério, a minha chave de criptografia for um caractere no alfabeto da língua portuguesa, após a letra ou caractere que eu queira criptografar, eu teria a mensagem alô, né? Então, logo após o A vem o B, então o primeiro caractere do string criptografado seria B, o L seria substituído pelo M e assim sucessivamente. Isso se eu tivesse uma chave de criptografia 1 para o algoritmo cifra de César. Se eu tivesse 2, na mensagem criptografada, cada caractere seria substituído por um caractere equivalente no alfabeto da língua portuguesa, saltando 2 casas, e assim sucessivamente. A cifra de César é um exemplo de criptografia reversível, porque eu posso, a partir da mensagem do texto criptografado, deduzir o texto original, seja por força bruta, ou seja por qualquer tipo de tentativa ou técnica para poder descobrir o texto original, né? Na blockchain, a gente não utiliza criptografia reversível, porque o nosso objetivo não é garantir confidencialidade. Até de forma indireta a gente consegue garantir confidencialidade, depois a gente vai explicar como, mas ele depende de um tipo de criptografia chamada irreversível. Na blockchain, a gente utiliza uma técnica ou algoritmo de criptografia irreversível que a gente chama de função SHA-256, que até o Jadilson comentou aí no chat, né? Que ele até comentou aí no chat que até existe um tipo de ataque, porém exigiria muita computação, né? Muita energia e um hardware muito possante para poder fazer a quebra, né? Porque funções hash são baseadas em criptografia irreversível, né? A partir do momento que eu gero um hash, eu não posso deduzir a mensagem original, ou pelo menos é muito difícil, computacionalmente falando, descobrir qual é a mensagem original a partir do seu hash. Então, quando eu crio um hash em um stream, em um string, é como se eu estivesse criando uma espécie de código de barra. Apenas a partir de um stream original, eu posso obter na face da Terra, no mundo computacional, aquele hash associado. Para ficar mais claro ainda isso que eu estou falando para vocês, eu vou abrir aqui, para que vocês possam visualizar de forma prática, um exemplo contextualizado do funcionamento do SHA-256 em um texto ou em um bloco de dados.
E aí a gente vai evoluindo no conceito e da lógica da blockchain, né? Como vocês podem ver, eu tenho uma caixa aqui de dados. Qualquer um de vocês podem utilizar esse site. A partir desse site, a gente pode mostrar de uma maneira gráfica, digamos assim, o funcionamento da blockchain por etapas, por parte, né? Como eu disse para vocês, do átomo até a rede como um todo. Quem quiser acessar, no final da apresentação, eu posso compartilhar o link com vocês. Eu vou até colocar aqui no chat privado da transmissão para que Jadilson possa compartilhar com vocês e vocês possam brincar em casa também durante a transmissão, beleza? Então, já compartilhei, já, daqui a pouco ele vai repassar para vocês. Deixando aqui de novo em fundo ou em apresentação full screen para que fique melhor enquadrado, vamos supor que eu quisesse fazer uma criptografia irreversível para o texto. O esporte vai ganhar do Ituano hoje. Note que à medida que eu vou digitando esse texto aqui na caixa, automaticamente o algoritmo ou a função de hash SHA-256 vai gerando o hash equivalente para o texto ou bloco ou string de dados que está sendo fornecido aqui para o algoritmo, certo? Então, note que é gerado um fluxo de caracteres composto por letras e números de 256 bits. Então, esse hash é como se fosse o código de barras para o texto esporte vai ganhar do Ituano hoje. Apenas esse fluxo de dados é capaz de gerar esse hash, né? Então, a partir de um algoritmo criptográfico irreversível, eu não tenho como proposta direta garantir confidencialidade. O objetivo dos algoritmos criptográficos irreversíveis é garantir outro pilar da segurança da informação, que a gente chama de integridade. A partir da saída de uma função hash, eu posso garantir integridade e não repúdio. Eu posso garantir que esse hash é associado ao texto esporte vai ganhar do Ituano hoje, em mais nenhum fluxo. Então, é como se ele fosse o código de barras para esse fluxo de texto aí que eu digitei aí dentro da caixinha dados. E o que é mais interessante, basta eu alterar um único caractere que seja desse fluxo de dados, que ele vai fazer com que todo o hash seja alterado. Então, só de eu colocar uma exclamação que seja no final dessa mensagem, vocês vão observar que o hash inteiro irá mudar. E outro detalhe é que não tem como, a partir desse hash, vamos supor que eu nunca apresentei para vocês que esporte vai ganhar do Ituano hoje a partir dessa mensagem. Se vocês olhassem único e exclusivamente para esse hash, é impossível você deduzir qual foi a mensagem original que gerou esse hash, né? Então, desenvolvedores de software utilizam funções de hashing, por exemplo, para garantir integridade de informação. Não sei se vocês já observaram quando vocês baixam alguma aplicação de software livre, né? Distro livres, como Linux, e como aplicações desenvolvidas numa lógica de software livre, normalmente eles divulgam uma sequência de caracteres chamada checksum. Um checksum nada mais é do que um código criptográfico irreversível que é gerado a partir do executável ou do instalador que tu estás baixando. Então, eu posso, não apenas a partir de texto, mas a partir de imagens, vídeos. Ana perguntou se espaço também. Também, Ana, os espaços também são considerados na geração do hash. Inclusive áudio, vídeo, arquivos, podem ser fontes para a geração de código hash. Então, como apenas aquele binário ou executável geraria aquele hash, é uma boa forma de garantir que eu estou baixando uma aplicação original, né? Que eu não estou baixando uma aplicação, por exemplo, hackeada, ou uma aplicação que foi adulterada enquanto eu baixava ela para o meu computador. Então, para poder garantir a integridade, não repúdio daquele programa que eu estou baixando, eu posso submeter ele para uma aplicação de hashing, ela vai gerar o hash, e eu comparo o hash que eu obtive na aplicação de geração de hash com o hash divulgado no site do fornecedor. Se eles baterem,
Então está tudo ok, o meu arquivo está íntegro. Aí você pode dizer, professor, mas gerar um hash de um DVD, por exemplo, 4 GB, 8 GB, seria muito complicado, e concordo com você. Normalmente, para poder a gente avaliar a integridade de aplicações, a gente não considera todo o arquivo, a gente pode considerar os primeiros 4 bytes do binário daquela aplicação. E normalmente eles divulgam os 4 bytes, né? Então, eu só teria o trabalho de comparar os 4 bytes, porque é independente. Se eu estiver utilizando um arquivo de 4 bytes ou um arquivo de 4 GB, eu extraindo os 4 bytes, eu vou ter um hash de 256 bits, que é o padrão do algoritmo. Né? A partir do cálculo matemático fornecido pelo SHA-256, eu tenho um padrão tanto no cálculo quanto no tamanho, né? Na dimensão do hash. Então, eu posso garantir a integridade. E o blockchain se aproveita disso, né? A partir da integridade que o SHA-256 gera, eu posso fazer com que eu possa garantir a integridade não apenas de blocos individuais que existirem na cadeia de blocos, como também na cadeia inteira, né? Por isso que o blockchain está começando a despertar a atenção de vários profissionais que queiram atuar em questões de cartório, né? Na rede, cadastro de documentos na nuvem, validação de eleições na internet, porque eu posso garantir um não repúdio à integridade a partir do uso de hashing. E a gente vai ver que na blockchain a gente utiliza a lógica do SHA-256 para poder, primeiro, ter a garantia da integridade. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, galera, se eu estiver falando rápido demais, vão postando aí no chat. No final da apresentação, a gente faz uma coletânea das dúvidas de vocês e depois a gente discute individualmente as dúvidas, ok? A minha transmissão está ocorrendo também lá no meu canal no YouTube e começaram as gracinhas com esporte. Sempre, não tem jeito. Eu não sei porque eu ainda invento de fazer exemplo do esporte aqui ao vivo, porque é pedir para ser xingado, mas a gente está aqui para isso mesmo. Ok, pessoal? Como não apareceram nenhumas perguntas, a gente vai deixar as perguntas para o fim, vamos prosseguir aqui com a apresentação. Então, beleza, professor. O senhor falou de hashing, mas qual é o problema? Hashing, para mim, eu entendi que é uma criptografia irreversível, que a partir dela eu posso garantir integridade e não repúdio de dados. Tudo bem, mas eu ainda não continuo a entender qual é a lógica do bendito SHA-256 para a formação da cadeia de blocos. Não entendo também sua contribuição com ela. Como a gente pode ver no slide, antes de a gente discutir sobre a blockchain ou a cadeia de blocos, já que a gente entendeu um pouquinho o que é o SHA-256, vamos, antes de tudo, entender o que é um bloco, certo, pessoal? Um bloco nada mais é do que uma estrutura de dados ou uma instância, né, ou um objeto que vai possuir alguns atributos. Esses atributos vão definir algumas características do meu bloco. A blockchain, além de uma rede, ela também define um protocolo, né? Que é como as informações serão mantidas, alastradas e divulgadas na rede, né? Então, o que acontece? O blockchain define no seu protocolo, além do algoritmo de criptografia irreversível, ele também define a forma como o bloco é composto. Voltando para aquele site que eu acabei de divulgar para vocês, que é o Blockchain Demo, vocês vão poder ver que lá em cima, além de ver como funciona o hash, eu também posso ver como funciona um bloco, né? Aqui, nessa versão ilustrada, eu tenho os principais campos ou atributos que um bloco da rede blockchain possui, né? Normalmente, um bloco da blockchain possui um ID de bloco. Aqui, no caso do nosso exemplo, a gente tem o ID 1, né? Que seria o que a gente chama de bloco Gênesis. A gente vai ver daqui a pouco que o blockchain nada mais é do que uma lista encadeada. Se eu puder especificar mais ainda, eu poderia dizer que o blockchain nada mais é do que uma pilha de blocos. Cada bloco que compõe essa pilha vai ter essa característica que está sendo apresentada para vocês. Então, eu vou ter um ID de bloco, eu vou ter um campo chamado nonce. Esse nonce representa a quantidade de iterações necessárias para fazer com que esse bloco seja válido na rede.
Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse nonce, mas esse nonce define a quantidade de computações necessárias para fazer com que esse bloco seja um bloco válido. Por enquanto, é isso que vocês têm que entender neste momento. O bloco de dados, a gente pode ver que um bloco da blockchain, na teoria, pode comportar qualquer tipo de dado. Então, nada me impediria de novo, digitar algo como, por exemplo, esporte campeão de 87, para a irritação dos flamenguistas, mas está aqui para isso também. Então, aqui em dados vai ter as informações que irão ser integradas na rede. Na teoria, eu posso ter qualquer tipo de informação aqui dentro. E um hash, que garante a integridade e o não repúdio deste bloco na rede. Esse hash, pessoal, é produzido a partir da concatenação do ID de bloco, do nonce, do campo de dados, e a partir da união desses campos, claro que na blockchain eu vou ter mais campos, como, por exemplo, timestamp, né? Até para a gente poder entender quando esse bloco ingressou na rede, né? Com data e hora, que a gente tem um bloco simplificado. Mas não sei se vocês notaram aí em casa. Antes da gente entrar na página, eu vou fazer de novo, esse bloquinho estava verde, né? Estava verde. A partir do momento que eu incluí dados, ó, de novo, esporte campeão de 1987, vocês notaram não apenas o bloco alterando de cor, né? Vocês notaram que o hash mudou. Por que o hash mudou? Porque esse hash é gerado a partir da união dos três campos. Vocês viram o início da apresentação, né? Quando eu altero o bloco de dados, todo o hash muda. É a mesma lógica para um bloco, né? Para a criptografia irreversível de um bloco. Basta eu alterar ou o ID do bloco, ou o nonce, ou os dados, que normalmente é o que se altera em um bloco. O Helder já botou aí no chat, ele seria parecido com a tabela de DB. É similar, Helder, mas a gente não utiliza o ID do bloco como chave primária. A gente vai ver daqui a pouco que é o hash que é utilizado. Mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vê sobre isso. Beleza. Então, notaram que, quando eu digitei esse texto, o hash mudou. A partir do momento que eu mudei os dados do bloco, eu alterei o conteúdo do bloco. Significa que o hash se adaptou ao conteúdo do bloco e acabou fazendo com que o hash, ao ser alterado, saísse do padrão de dificuldade definido pelo protocolo. Como assim? Vou voltar de novo para o instante original, ok? Voltei aqui para o bloco dados vazio. Estão notando que antes de eu fornecer informações de dados para o bloco, esse hash começa com a quantidade de zeros no início da string? Estão olhando? Essa quantidade de zeros incluídas no hash, a gente chama de uma maneira coloquial, de uma maneira não acadêmica, de dificuldade. Essa dificuldade é definida pela quantidade de zeros que eu queira incluir no início da hash. Como vocês puderam ver no início da apresentação, essa geração dessa hash é não determinística, né? Não tem como saber qual hash vai ser gerado a partir do momento que eu digitar alguma coisa aqui no bloco de dados, né? Note que ele gerou aqui, por exemplo, a partir desse bloco, desse nonce e desses dados, essa hash, começando por F103. Estão vendo? Aqui no site demo do blockchain, foi definido um protocolo de que todo hash válido para um bloco deverá ter uma sequência de 4 zeros. Então, 4 zeros seria a dificuldade de validação desse bloco e de inclusão desse bloco na minha rede no futuro. Aí você pode dizer, lascou, né? Porque como é que eu vou respeitar o protocolo se o hash aqui é não determinístico, vai ser gerado de acordo com os atributos de bloco que eu fornecer, né? Então, é aí que entra a mágica chamada mineração. O ato de minerar nada mais é do que fazer uma chamada recursiva
do algoritmo SHA-256 para criptografar o hash deste bloco. Então, quando eu digito a informação e gero um hash diferente, o ato de minerar é pegar um hash, verificar se ele está respeitando a quantidade de zeros ou a dificuldade do protocolo. Se ele não respeitou a dificuldade do protocolo, o que é que eu faço? Submeto o hash gerado novamente para o SHA-256. Então, eu vou pegar a saída do SHA-256 anterior e vou ressubmeter para o algoritmo de hash. Gerou a quantidade de zeros que eu quero, submeto novamente. À medida que eu vou fazendo isso, esse nonce vai incrementando. Eu gerei uma vez. Não funcionou, nonce igual a 2. Tento de novo. Não funcionou, nonce igual a 3. Então, nonce representa a quantidade de submissões que eu do meu bloco para o algoritmo SHA-256 até que eu atinja a dificuldade estipulada pelo meu protocolo. Se vocês clicarem aqui em minerar, vocês vão ver que vai haver uma demora. A demora de mineração vai depender da informação que vocês digitaram no bloco de dados. Então, quanto menos caracteres, a tendência é que demore mais. Olha, ó, terminou. Estão notando que só para poder validar esse bloco com texto esporte campeão, eu precisei fazer aí, em média, 99.867 interações para poder gerar esses 4 zeros. Basicamente, de uma maneira ultra abstraída, é isso que um minerador tem que fazer. Ele vai ter que pegar um bloco que ele pode selecionar na rede blockchain a partir de um pool. Depois a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E no seu hardware, seja ele um ASIC preparado para mineração, seja ele um computador com a placa de vídeo possante, que ele possa utilizar no esquema GPGPU, eu posso fazer essas tentativas de geração de hash em SHA-256 até que ele possa atingir o padrão de hashing definido pelo protocolo. Quando a rede blockchain começou, um bloco definido pelo Satoshi Nakamoto, né, que foi o precursor, o cara que criou ele não criou a blockchain, certo, pessoal? Muita gente confunde. A lógica por trás da blockchain foi definida por 2 técnicos da Xerox. Olha que ironia, né? A galera que estava trabalhando na criação da fotocopiadora, né, viu o quanto seria fácil no mundo digital, no futuro, fazer a questão da cópia, né, de documentos, da pirataria de documentos a partir das cópias, né? Então, eles tiveram a concepção, a lógica da concepção da blockchain, e o Satoshi Nakamoto, que até hoje a gente não sabe se é um cara ou se é um grupo de programadores. O que a gente sabe que isso aqui é um pseudônimo, né? Não é um nome real do criador do grupo que criou, né? Ele até fez isso de uma maneira interessante, né? Porque imagine se, de fato, alguém soubesse quem era o Satoshi Nakamoto, né? Eu acho que ele estaria sendo perseguido por vários governos totalitários hoje em dia, né? Porque ele pode acabar com vários bancos centrais só com a ideia dele. Então, o que acontece? Na época que ele criou o conceito de bloco da blockchain e do Bitcoin, ele definiu para um bloco, deixa eu ver se aqui eu incluí aqui nos slides para poder mostrar para vocês. Se eu tenho, pronto, eu tenho aqui o bloco 0, né, que é o bloco Genesis, que a gente chama, que foi o primeiro bloco submetido para começar, né, o encadeamento de blocos. O primeiro bloco foi gerado com hash aqui, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zeros, né? 10 zeros no início do hash é considerado um hash de dificuldade 1. Note aqui que nesse site fornecido aqui pelo blockchain.com, né, o Explorer do blockchain.com, ele apresentou que ele teve uma dificuldade 1. Olha o tamanho do nonce aqui embaixo. Olha o tamanho do nonce, a quantidade de iterações que foi necessárias para poder gerar esse hash com essa quantidade de zeros.
Atualmente, pessoal, a dificuldade da rede para poder você minerar um bloco é de 20 zeros. Então, vocês notaram quanto demorou aqui no meu navegador para poder gerar um hash de padrão ou dificuldade 4, em 4 dígitos. Demorou aí quase meio minuto. Imagine agora o quanto de processamento e o quanto de energia eu vou ter que gastar para poder validar esse hash desse bloco aqui, ó, que é o bloco com ID 748.406. Esse bloco aqui eu peguei, ó, foi minerado aqui no dia 7 de agosto. Ontem, né? Hoje não, antes de ontem, às 11h50. Então, note que isso aqui, ó, é um bloco que foi incluído recentemente, né, na rede, às 11h50 da manhã. Então, notem o número nonce aqui que foi gerado e a quantidade de transações. Como vocês podem ver, existe também um campo confirmações, né, que são a quantidade de mineradores, vamos dizer assim, que conseguiu atingir esta cadeia aqui, que daqui a pouco a gente vai falar mais de mineração. Mas só para ilustrar para vocês do que é composto um bloco, né? Um bloco é composto por vários atributos que definem suas características na rede, né? E ele é composto dos campos bloco, nonce, dados, hash. Esse hash vai ser gerado a partir da concatenação do ID de bloco, do nonce, dos dados que compõem o bloco, além também de um timestamp, né? Então, a partir do momento que eu defino um conjunto de dados, ele vai gerar um hash diferente. Estão notando onde entra a questão de integridade e não repúdio? O Helder comentou aqui no chat. Então professor Tiago, aqui está fazendo os preços das placas de vídeo subir. Não, queria eu. Porque aí qualquer coisa, ó, NVIDIA, quiser patrocinar aqui meu canal, fica à vontade, viu? Mas já vou dizendo que não está valendo muito a pena minerar Bitcoin hoje em dia, não, certo, pessoal? Principalmente no Brasil, que a energia está cara demais, certo, pessoal? Então, note que se alguém tentar alterar esse bloco, vai mudar o hash, a rede sabe, quando esse bloco entrar na rede, que esse bloco de ID 1 tem um hash completamente diferente desse que está sendo apresentado aqui no site. Então, a galera que compõe a rede, os full nodes, pode chegar e olhar, não, esse aqui não é um bloco válido não, certo? Isso aqui descarta, porque quebrou a integridade deste bloco. Então, o hash entra primariamente para poder garantir a integridade de bloco. Beleza, pessoal? Voltando aqui para os slides, para poder a gente discutir mais uma coisa, né? Então, beleza. Isso aqui poderia ser uma dúvida de um aluno. Note que eu sou meio maluco, eu antevejo as perguntas que vocês vão fazer, mas é legal porque dá uma certa cadeia aqui para a apresentação do conteúdo. Então, o que acontece? Tá, entendi o que é um bloco, entendi como o SHA-256 entra aí na jogada, mas cadê a cadeia? Aí está a pergunta do Helder. Professor, será que a lógica do encadeamento é parecido com um banco de dados? Se eu fizer uma associação da cadeia de blocos a um modelo não relacional, a lógica do encadeamento pode ser... Otávio, se a pessoa não ligar o ventilador, luz nem der problema... Talvez sim, Otávio. Dá ainda para comprar um pastelzinho ainda. Mas olhe que a gente está no momento bear, né? Bear é cerveja. Bear, urso, né? O bear mode, digamos assim. A gente está no momento caranguejo, né? Bitcoin nem está caindo demais, nem está valorizando. Mas a gente vai ver depois que, por alguns motivos, possa ser que ainda cresça a questão do advento do Bitcoin, da valorização dele. Certo, pessoal? Então, a gente pode associar um encadeamento com uma espécie de relacionamento de chave estrangeira. Porque o que acontece? Vocês acabaram de ver que todo bloco possui um hash. Um encadeamento na blockchain é feita a partir do hash de cada bloco que é validado e integrado na rede. Como uma lista cadeada faz, como uma pilha faz, fazendo com que sempre o elemento anterior esteja relacionado com o próximo elemento ou com um novo elemento que integrar a rede. Isso fica mais fácil se, de novo, a gente voltar
para o esquema ou para o site que eu estou apresentando para vocês desde o início da apresentação. Então, voltando para lá, na Blockchain Demo, e clicando aqui em Blockchain, vocês vão ver como a cadeia de blocos funciona, né? Quando eu considero integrar um bloco em uma rede, eu estou criando um novo campo ou um novo atributo à minha instância de rede, né? Então, além do ID de bloco, além do nonce, além dos dados, eu também vou ter agora 2 campos de hash. Eu tenho o campo chamado prévio, que, como o próprio nome sugere, representa o hash do elemento anterior, né? O último elemento integrado na blockchain. Nesse bloco 1, por ele não ter nenhum bloco prévio, o campo prévio dele vai ter o hash SHA-256 todo zerado. Esse bloco que tiver o campo prévio todo zerado é o que a gente chama de bloco gênese. É o primeiro bloco, né? É o bloco Satoshi. É o bloco criado pelo Satoshi Nakamoto, ou pelo grupo Satoshi Nakamoto, que iniciou toda a cadeia de blocos que hoje existe na atualidade. Ok? E esse campo prévio também é incluído naquela concatenação de campos que, no final, submetido para a função hash SHA-256, vai gerar a função hash daquele bloco. Ok? Note que o bloco de ID 2 possui um campo prévio preenchido. E esse campo prévio preenchido é justamente o hash do campo Gênesis. Já o campo de bloco com ID 3, no prévio, vai ter o hash do bloco 2. Então, o hash de cada bloco garante o quê, pessoal? A cadeia de blocos. Agora, Tiago, por que não consideraram o ID do bloco, já que ele é incremental, ele tem uma lógica parecida com um ID, uma chave primária na tabela de banco de dados, né? Por que não consideraram o ID do bloco no encadeamento? Ora, para poder fortalecer ainda mais, não apenas a integridade de blocos, mas é importante que eu garanta a integridade da rede completa. Exemplo, vamos supor aqui que no bloco Gênesis eu digite esporte. Estão notando que toda a rede ficou vermelha? Por quê, pessoal? Por causa da lógica da geração do hash por bloco. Ora, eu acabei de dizer para vocês que todo bloco é composto aqui de bloco, nonce, dados, prévio e hash. A gente combinou que, se eu alterar um campo que seja do bloco, eu altero o seu hash. Porém, quando eu altero o hash do bloco, eu não só estou alterando o hash do bloco, eu estou alterando o campo prévio do outro bloco. E eu estou invalidando o hash dele porque eu tive que gerar um novo hash a partir da criptografia irreversível daquele bloco, que provocou do outro bloco também, que provocou do outro bloco. Então, o hash permite a garantia de integridade e não mutabilidade de um bloco individual, e o campo prévio garante a imutabilidade da rede. Isso é arretado demais, né? Eu acho isso espetacular. Uma solução tão simples. Você olhar assim, vocês, entendendo a lógica do algoritmo, vocês implementam a geração de bloco e a mineração com 20 linhas de Python, com 60 linhas de Java, né? Porque Java vocês sabem que é bastante verboso, e assim sucessivamente, né? Então é algo espetacular. A gente para e pensa, por que não pensaram nisso antes? E por que isso não está sendo aplicado agora? Ora, vocês notaram que para eu poder minerar um bloco, eu já tenho um tempo computacional gigantesco. Imagine ter que gerar o hash de cada bloco da rede, né? Então, mesmo que alguém venha a alterar a propriedade de um bloco, ele teria que realizar a mineração de todos os blocos, né? Aí você pode dizer, professor, isso não é impossível, né? Se o cara invadir o servidor central e ele tiver uma alta capacidade computacional,
ele consegue fazer a alteração de algum bloco e ele mesmo fazer a mineração de tudo. Claro, ele tem que estar disposto a gastar muita energia e muito processamento, né? Mas o que é legal do blockchain é que ele não é centralizado. Essa rede aqui que eu estou mostrando para vocês não está alocado em um único computador. Porque no protocolo blockchain, a forma de transmissão, atualização e compartilhamento dos dados é feito numa lógica P2P, ponto a ponto. Então, na verdade, todos nós somos clientes e todos nós somos servidores, principalmente a galera que tiver uma aplicação full node instalada no seu computador, né? Um full node, além do código-fonte da rede, além de um wallet que você pode guardar criptomoedas, ela também vai fazer com que você armazene toda a blockchain na sua máquina, justamente para poder garantir exatamente, Helder. Helder comentou aqui no chat, tipo Torrent, tipo Emule na minha época, né? Tipo Emule, que mais outras aplicações P2P? Emule, Kazaa, né? É a mesma lógica. Se um cai, os demais que forem full nodes na rede vão garantir não apenas que a rede continue, mas que também ela possa validar alterações de bloco e da rede, né? Então, notem, isso é espetacular. A gente pode, inclusive, aproveitar o demo do blockchain aqui e mostrar como a rede funciona na prática, né? Ela funciona com a lógica distribuída, P2P. Então, exatamente, Matheus, a gente vai chegar lá. Se o cara quiser ser full node, eu tenho que baixar a blockchain completa, né? Então, a blockchain atualmente, hoje, está com 500 GB, né? Então, muita gente, de forma voluntária, acaba comprando uns Raspberry Pi. Raspberry Pi 4 é interessante para poder fazer criação de um full node em casa, de uma maneira bem faça você mesmo, né? Porque ele já possui um SO Raspberry preparado para que você possa converter o Raspberry em um full node, né? E aí você compra um HD externo de alta capacidade, né? Recomendo a partir de 1 tera, porque a rede vai crescer muito daqui para frente. E aí conecta ele no HD externo, deixa ele ligadinho. O ideal do Raspberry é que ele não gasta tanta energia, né? Para que você possa fazer uma contribuição efetiva. É interessante que o seu full node fique online por no mínimo 6 horas, né? Vocês não ganham satoshis para ser full node, mas você contribui com que o blockchain seja mais ainda utilizado e adotado. A Helder comentou aqui, professor, pergunta importante. Vossa Senhoria, vai ensinar a galera de computação P2 Noite? No final da apresentação a gente pode ver isso a respeito, Helder. No final da apresentação a gente vê isso. Ok? Então, beleza. Então, o que acontece aqui, pessoal? Por mais que em um pi eu venha alterar o conteúdo, antes de essa alteração refletir na rede, né, há uma espécie de... sabe o Git? Aquela questão do commit, né? Aquela questão do commit. Antes de commitar, verificar se, de fato, esse commit deve ser efetivado, né? Então, vamos supor que num full node o cara chegou na cópia da blockchain do computador dele e tentou alterar um campo de bloco. Note que apenas a partir dos blocos subsequentes que há necessidade de fazer a mineração, né? Mas note que a alteração que eu faça no pi não vai refletir nos outros, né? A maioria garante o valor real ou o conteúdo de cada bloco que compõe a rede, né? É importante que, no mínimo, 51% dos full nodes reflitam uma alteração de bloco na rede para que toda a rede aceite aquela alteração. Então, estou notando o quanto é complexo interferir na integridade do não repúdio e da não mutabilidade da rede, porque os próprios usuários da rede garantem que ela fique 24 horas por dia no ar e que garanta que as informações contidas na rede sejam íntegras, né? Porém,
tudo isso tem um preço, né, pessoal? Isso gera um processamento e um gasto energético gigantesco, certo? Porque eu tenho que garantir que cada PI desse tem a possibilidade de fazer essas minerações. O Matheus comentou aqui no chat, todo minerador é um node, mas nem todo node é um minerador. Perfeito, Matheus. A partir de um node, eu posso ter acesso aos recursos da rede, eu posso ver os blocos, eu posso ver os campos de bloco, eu posso ver todas as informações que estão transitando na rede, e isso é aberto para todo mundo ver. Por exemplo, eu vou abrir aqui outro site, que é o site cadê? Minpool.space. A gente pode ver a blockchain funcionando nesse momento. Vocês vão ver que para cada bloco ser minerado leva em torno de 10 minutos. Isso independente da quantidade de mineradores, independente do poder computacional, a matemática envolvida na mineração faz com que esse tempo seja meio que padrão, né? Nem mais nem menos. Normalmente transita em 10 minutos para que um bloco seja válido e incluído na rede. Aqui para a esquerda são blocos que estão no pool de mineração, né? Então, o próximo bloco a ser minerado vai ser esse daqui. A gente pode ver pelo tempo. E quando ele for minerado, ele vai possuir um ID e vai ser incluído aqui na pilha. Ele vai ser o bloco topo, ok? Alguém comentou aqui. E se alguém fizer um crudo da merda, né? Não, a gente vai chegar lá, a Helder não chega a esse ponto, não. Não chega a esse ponto, não. Mas a pergunta de Matheus foi: eu posso minerar bitcoins a partir de um full node? Não. São coisas completamente diferentes. Eu posso ter um pool de mineração e eu posso ter um full node. A partir de um full node, eu posso tanto contribuir com a rede blockchain, com aquela lógica de cópias da blockchain, fazendo com que a rede seja distribuída, não seja centralizada, né, seja descentralizada. Eu possa garantir que as transações que eu faça com o Bitcoin seja feita de forma mais rápida. Eu possa garantir a integridade de transações, já que todas as transações estão na minha máquina, mas não necessariamente eu posso minerar a partir de um full node, né? Eu tenho que ter um pool de mineração, que é outra aplicação, é outro software, que vai ficar encarregado de acessar a rede, puxar um bloco e executar o algoritmo de mineração. Beleza, Felipe. A partir do full node eu posso validar a blockchain e participar do processo de validação. Ok, pessoal? Eu posso até aqui incluir, clicar num bloco aqui que já foi validado, e eu posso ver todas as informações daquele bloco. O hash, o timestamp, o tamanho. Normalmente o tamanho de um bloco transita aí entre 1 mega e 1 mega e meio. Vai variar da quantidade de transações incluídas em um bloco. E assim, sucessivamente, a minha rede vai sendo formada, certo, pessoal? Então, aí entra no dilema. Professor, você acabou de dizer que é uma rede distribuída, são os próprios usuários da rede que mantêm, valida a rede, e ela exige muito processamento e exige muita carga energética, né? O que motiva a galera a validar ou a minerar blocos, né? Aí que entra o Bitcoin. Muita gente fala Bitcoin de uma maneira meio que indiscriminada, né? Associa o termo Bitcoin apenas à moeda, né? Que no jargão aí dos criptoativos, o Bitcoin nada mais é do que um token, né? Que é uma recompensa, é uma validação de prova de trabalho, que a gente chama de Proof of Work. Então, o que faria com que, por exemplo, um usuário da rede chegasse aqui, pegasse um bloco e minerasse, se ele vai gastar quase R$2.000 de energia para poder ganhar satoshis. Satoshis são centavos, né? A maneira divisível que eu tenho na blockchain, para poder eu fornecer meu hardware, meu gasto energético e minha energia para poder executar vários nonces aqui que garantam que eu tenha um bloco válido. É aí que entra o token, né? Como o Matheus comentou aí no chat,
mineradores ganham taxas e novos bitcoins, né? Novos tokens, né? Então, cada bloco que ele conseguir minerar, estou notando que eu não estou falando plural, né? Cada bloco que um minerador conseguir minerar, ele vai ganhar uma remuneração, né? Baseada em uma Coinbase. Esse valor vai caindo ano a ano, que a gente chama de holding. Admito que eu não lembro o termo. O próximo holding, o halving, vai ser ano que vem. Isso por quê, pessoal? Isso para poder garantir uma propriedade base para toda moeda forte, que é o quê? Escassez, né? O que significa que quanto menos os mineradores forem remunerados, menos mineradores existirão. Halving, obrigado aí, Kleber. Exatamente, halving. Menos mineradores existirão, significa que menos moedas serão geradas, significando que ela vai ser mais escassa, como o ouro, né? Que até hoje é utilizada como fundo de reserva de bancos centrais e a questão também de meio de troca, né? Então, esse valor de premiação, recompensa vai diminuindo. E a gente consegue ver o valor atual de recompensa, né? Se eu for aqui acessar o site Blockchain Explorer, por exemplo, no bloco 0 eu não vou conseguir isso. Deixa eu pegar outro bloco aqui do Bitcoin Explorer. Eu acho que eu tenho pronto isso no slide, porque não dá para confiar muito na minha internet, não. Deixa eu pegar aqui. Não tenho. Eu acho que eu tenho. Aqui, achei. Tenho sim. No caso, no momento que esse bloco aqui que eu estou mostrando para vocês foi minerado, o minerador teve uma recompensa aqui de 6,25 BTC, né? 6,25 bitcoins, mais uma taxa aqui que ele teve que pagar de 0,41. Então, o que acontece? Ano que vem, essa recompensa de bloco vai cair. Exatamente, Matheus, 6,25. Então, essa recompensa vai cair. Essa taxa é previsível. Então, quem minera, eu não minero, então não tem como dizer para vocês agora qual é o valor que vai ser adotado ano que vem. Mas, além de todo o gasto energético computacional que o cara tem para minerar, o cara ainda vai ter uma remuneração menor. Isso para poder garantir a questão da valorização pela escassez, né? Então, o que acontece? Minerar Bitcoin é que nem um jogo. Várias pessoas no mundo estão tentando encontrar uma solução matemática do algoritmo SHA-256 para gerar um hashing de acordo com o padrão de rede atual, que é de 20 zeros. Quem encontrar primeiro ganha a recompensa. Não é todos que encontrarem a solução matemática ganham, não. Apenas aquele que encontrar primeiro. Por isso que existem os pools de mineração, né? Imagina o pool de mineração como se fosse uma jazida, onde vários mineradores de uma empresa estão lá minerando algum metal precioso. O metal que um encontrar, a recompensa que esse minerador ganhar vai ser dividida por todo mundo, né? Então, note que você tem uma concorrência com mineradores individuais e com, entre aspas, né, fazendas de mineração, que a galera está trabalhando em conjunto para poder encontrar soluções matemáticas. É por essas e outras que não vale muito a pena hoje em dia a gente estar minerando Bitcoin, mas existem soluções como você comprar um hardware especializado, que a gente chama de ASIC, que ele tem a implementação do algoritmo de mineração na forma de hardware, né? E a partir dessa ferramenta, ferramenta de hardware, eu poder minerar gastando menos energia, né? Mas mesmo assim, a economia não é tão grande. O cara já está dizendo que já está querendo trabalhar, pesquisar a mineração. Se você estiver disposto a pagar pela energia, eu tenho alguns amigos que mineram hoje em dia. Não mineram Bitcoin, né? Mineram Ether. O Ether é o token do blockchain da rede Ethereum, né? Ou Ethereum, como o pessoal gosta de falar. E, entre aspas, dá menos trabalho, digamos assim, minerar um Ether do que minerar um Bitcoin. E eles pagam de 3.500 a 4.000 reais de energia, porque eles estão atrás de troco. Eles não estão atrás de ganhar muito, eles estão atrás de um troquinho.
E mesmo assim eles fizeram investimento, compraram o ASIC, fizeram instalação de energia solar. Então, é todo um investimento. Um ASIC desse, que vocês pesquisarem agora na internet, vocês vão ver que custam de 30 mil a 200 mil dólares. Então, não é barato. Não é barato minerar Bitcoin hoje em dia. Aí o Felipe comentou aqui, pode ser que alguém consiga com sorte? Pode acontecer, cara, pode acontecer. Assim, a sorte é meio complicada, porque, como você pode ver, o protocolo do Bitcoin é bastante determinístico, né? Porque é tudo baseado em matemática. Então, podia acontecer no início da rede, Felipe, porque os blocos tinham poucas transações e a pilha blockchain era bem menor. Como vocês podem ver, a partir desse gráfico que eu vou mostrar aqui para vocês, aqui nos slides, ó, o tamanho da rede blockchain atualmente, ou pelo menos no momento que eu tirei uma foto desse gráfico aqui, já ia em 420 GB. Já teve um colega aí no chat que disse que a rede já vai em 500 GB. Admito que eu não lembro agora. Mas vocês podem ver essas informações no mempool. Então, se você quiser ser um full node e ter acesso a toda a rede, para você instalar um full node, você teria que instalar 420 GB da blockchain completa no seu computador para que você possa contribuir com a descentralização da rede. Felipe disse, resumindo, é mais fácil ganhar na Mega Sena. Não, Felipe. Se você conhecer alguém lá de um país asiático que cobre pouco pela luz, pela energia, manda umas doletas para ele comprar um ASIC lá na Shopee, bota ele para minerar e vocês racharem aí, sei lá, né? Pode acontecer que você consiga, né? Então, note que é bastante complicado, certo, pessoal? Fazer esse processo de mineração. Continuando aqui na apresentação, até porque eu já estou falando bastante, já estou chegando quase que no estouro da nossa apresentação, voltando aqui para um fechamento aqui de conteúdo, deixa eu só reduzir aqui o slide e ir para o slide que eu queira apresentar para vocês. Pronto, é aqui. Não é esse. É esse aqui que eu queria mostrar para vocês. Beleza, Tiago. Gostei, entendi como é arranjado o blockchain, entendi como é formado um bloco, entendi o objetivo do hash, mas o que eu posso incluir no campo de dados é isso que, na minha opinião, é o futuro da blockchain. Que vai fazer com que ela seja cada dia mais adotada. Não é pelos bitcoins, e sim pela capacidade da gente poder trabalhar e desenvolver aplicações e serviços com foco em fornecimento de integridade e não repúdio. Imagine a gente não ter que depender mais de um cartório para poder aprovar a firma, né? Aprovar uma assinatura. Até mesmo a existência da assinatura, né? Se eu tiver um bloco que define um hash que representa a minha assinatura, eu posso utilizar aquele hash ou uma chave privada que eu tenha na rede para poder fazer o não repúdio de documentos. Tem até universidade no Brasil, eu estava conversando isso com o professor Felipe antes de começar a palestra, que tem algumas faculdades que, no lugar de fazer com que você assine o diploma, que o diploma venha com uma chave pública da blockchain, né? Então, você, no lugar de registrar a cópia do seu diploma em cartório, você registra ela na blockchain, né? Ou então, você tem um serviço de autenticação de documentos. Ou você querer viabilizar que as urnas eletrônicas permitam acessar a rede para poder armazenar votos. Porque no campo de dados, eu posso armazenar qualquer fluxo de dados, qualquer tipo de informação. Então, eu posso, inclusive, criar minha blockchain, eu posso baixar minha rede, criar uma rede local e aproveitar com que cada nó ou cada bloco da rede represente um documento autenticado, porque se eu tentar alterar o documento, esse documento vai ter um novo hash, né? Significa que eu posso repudiar aquela alteração.
Então, qualquer coisa associada à integridade e não repúdio pode adotar a lógica blockchain para poder fazer com que serviços, hoje em dia feitos de forma manuais, burocráticos, dominados por governos e por órgãos públicos, possam ser fornecidos na rede. Esse é o que a gente chama de Web 3.0, né? Fazer com que a internet facilite a autenticação não apenas de moeda, né? Mas de documentos, transações. Na minha opinião, é aí que é a importância de a gente dominar a blockchain. Muitos dos serviços que vocês, programadores, vão trabalhar no futuro, em algum momento vai envolver ações na blockchain principal ou numa rede blockchain que você mesmo implementou. Porque se você entender a lógica do blockchain, você pode implementar ela para qualquer tipo de serviço, não apenas para serviço de tokenizações, estão entendendo? Então, na minha opinião, não, na opinião de várias pessoas, a Web 3.0 vai depender da lógica da blockchain para poder garantir integridade e não repúdio, principalmente, pessoal, para poder impedir a existência de intermediários, né? Para que agora um cartório? Se eu mesmo posso criar um programa de autenticação na blockchain. Estão pegando a manha? Porém, a depender do meu token, eu vou ter uma blockchain. Essa blockchain vai definir um protocolo, e esse protocolo pode definir um padrão de informações que pode existir no campo de dados. Ok? Então, por exemplo, na rede Ethereum, eu posso ter contratos inteligentes, eu posso ter serviços DeFi, que a gente chama, que são aplicações descentralizadas, serviços descentralizados. Pode ser validação de documentos, captura de votos, geração de contratos inteligentes e por aí afora, né? Já na blockchain chamada BTC, que é a blockchain original para o token Bitcoin, normalmente no campo dados de um bloco, eu vou ter o que a gente chama de transações, que é justamente representando para onde os tokens estão indo e para onde os tokens estão voltando, né? É a substituição do banco ou do Banco Central, né? Normalmente, o Banco Central e os bancos retêm todas as informações de transação, né? Tiago transferiu R$2.000 para o professor Jadilson. Então, eu vou ter um bloco, e dentro desse bloco vai ter uma transação que registra essa transação na rede. Então, todos vocês vão saber que Tiago transferiu uma quantia para Jadilson. Eu não vou saber que foi Tiago que transferiu para Jadilson, porque na rede eu vou ter uma chave pública que representa Tiago, transferindo uma quantia em Bitcoin para a chave pública que representa Jadilson, né? Porque a rede blockchain também garante confidencialidade, né? Ele não mostra aos usuários da rede que funciona lá. Com certeza, Ricardo. Por isso que vocês veem tanta propaganda negativa em relação à blockchain. Justamente porque, infelizmente ou felizmente, muita gente vai se ferrar quando ela, de fato, e governo principalmente, né, cara? São os primeiros a endemonizarem a blockchain. Então, se vocês forem ver lá no gráfico novamente, eu vou voltar aqui para o blockchain demo. Se eu clicar aqui em token, vocês podem ver um exemplo ilustrado de como seria um bloco e a blockchain considerando o Bitcoin, né? No Bitcoin, o campo dados vai ser substituído pelo campo transações, né? E no campo transações eu vou ter uma quantia em Bitcoin, quem gerou o início da transação e quem recebeu essa transação. A diferença desse modelo que eu estou apresentando para vocês para o que de fato acontece na rede é que no lugar de eu ter o nome do usuário, eu vou ter a sua chave pública, que representa uma espécie de conta corrente da sua wallet, da sua carteira digital em Bitcoin. Se eu clicar aqui, por exemplo, nesse bloco aqui que foi validado na rede, vou clicar nele aqui, e a internet que me ajude, se eu for descer, ó, eu posso ver todas as transações existentes no campo transação. Eu tenho o ID da transação, eu tenho o usuário da rede, não sei quem, alguém. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Pronto.
ele transferiu 0,85 satoshis para esse outro cara. Note que uma transação sempre vai ter um input e vai ter 2 ou mais outputs, né? Um input que representa a quantia transferida e o output representa o valor transferido e outro valor. Note que nem é sempre o mesmo valor. Por quê? Eu tenho uma taxa. Essa taxa é separada justamente para os mineradores que validarem esse bloco possam receber a sua recompensa. Então, aqui eu tenho a questão do quem gerou a transação, quem recebeu a transação, além do valor de taxa. Já apareceu aí. Já estou finalizando, já prometo que eu vou finalizar. Já subiu uma plaquinha aqui. Beleza. Então, já que está chegando o fim, mostrando para vocês de novo aqui no Blockchain Demo, é basicamente isso que funciona, a forma como um bloco é formatado na blockchain, ok? Porém, a forma como o campo de dados vai ser formatado vai depender da blockchain e do token que vocês estejam trabalhando, certo, pessoal? Infelizmente, a gente não vai ter tempo, mas depois eu vou compartilhar com vocês um exemplo de código de uma lógica em Python implementada para a geração aqui. Eita, deixa eu parar aqui que tinha um processo rodando aqui. Estava uma mineração rodando aqui. Enfim, está rodando ainda, deixa eu parar. Vai ser um exemplo de um códigozinho Python para poder gerar um hash com certa dificuldade. Essa dificuldade pode ser definida a partir de atributos, e aqui você pode montar um bloco e ver como esse bloco seria minerado. Certo, pessoal? É isso. Deixa eu só finalizar aqui a apresentação com um QR Code, que vocês vão poder pegar maiores informações acerca do material que está sendo apresentado, acerca das minhas redes sociais, meu canal do YouTube. Prometo que se você curtir, compartilhar e se inscrever lá, vários outros materiais associados à blockchain e relacionado também a Bitcoin vão ser compartilhados por lá. É isso. Obrigado a todos os participantes. Passo a palavra para o professor Jadilson para a gente poder finalizar a apresentação. É contigo, Jadilson. Obrigado aí a todos, galera. Grande professor Tiago, gostaria de agradecer aí a excelente apresentação. É claro que é um assunto muito complexo, né? E para a gente falar, né, nesse tempo, né, é pouco, né? E aí a gente vai acabando se empolgando, né? A gente vai falando recursivamente uma coisa dentro da outra, que nem como funciona o blockchain, né, professor? É verdade. É isso? Então, mas eu acho que o recado foi dado, né, da importância, principalmente inicialmente aí, como você falou, de maneira bem didática, bem interessante. O início, né, como você diz, o embrião, a célula, o átomo, né, como queira chamar aí, de como é que foi concebido toda essa história, né? Bom, pessoal, então vamos encerrando por aqui, né? Temos uma agenda para cobrir e agradecer mais uma vez a presença de todos e vamos aí, na sequência, ir para a próxima palestra. Beleza? Então, boa noite a todos, pessoal, e até já já. Eu estou por aí também. Valeu. Obrigado, professor Tiago, mais uma vez. Eu que agradeço. Valeu, galera.